pessoal, tudo bem? Vamos aí para a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e temos mais um Histórias do Brasileirão. E o episódio dessa semana é muito especial porque a gente vai falar de duas finais entre clubes do mesmo estado. Sim, a rivalidade estadual em campo decidindo o Campeonato Brasileiro. E a gente começa com Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians decidiram o Campeonato Brasileiro de 1994. É interessante, o Corinthians é o único dos grandes clubes do futebol brasileiro que já enfrentou todos os rivais em finais de Brasileirão. Em 90 ele ganhou o seu primeiro título batendo o São Paulo na decisão. Em 94 pegou o Palmeiras. Em 2002 o Santos foi derrotado pelos meninos da Vila, que eram comandados por Robinho e Diego. E nessa decisão de 94 o grande personagem é Rivaldo. O Palmeiras tinha a era Parmalat, grande investimento, um timaço. O Corinthians também tinha um bom time, mas o time do Palmeiras sobrava. E o Rivaldo foi o grande nome daquela final entre Palmeiras e Corinthians, que foi disputada no Pacaembu. O Morumbi estava em reformas, não podia ser usado. O Pacaembu foi o estádio com torcida dividida, sim, o tobogã e aquela parte de torcida visitante ficava para a torcida que não era mandante do jogo e a torcida mandante ficava com o resto do estádio, tá? Então, tempos totalmente diferentes, pensando que hoje em São Paulo os clássicos são com torcida única. Naquela época se dividiu o Pacaembu. Mas por que o Rivaldo foi o personagem dessa final? O Rivaldo tinha jogado no Corinthians em 93. Ele se destacou no Mojimirim, no chamado Carrossel Caipira do Vadão, tinha como destaques Rivaldo, Leto e Valber. Os três foram para o Corinthians em 93, jogaram o Campeonato Brasileiro. Em 94, disputaram o Paulista. O Corinthians tinha dinheiro para poder comprar só um dos três, comprou o Valber. O Rivaldo ficou meio ali livre, o contrato tinha acabado, a preferência também. O Palmeiras foi lá com a ajuda da Parmalat e contratou o Rivaldo. Levou o Rivaldo para o Parque Antártica e o Rivaldo foi o grande nome dessa final entre Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo, 3-1 Palmeiras, 2 gols do Rivaldo. No segundo jogo, o Palmeiras podia até perder por 2 gols de diferença, empatou por 1-1 e de novo o Rivaldo marcou o gol palmeirense. Então quer dizer, o Palmeiras ganhou o bicampeonato brasileiro em sequência, já tinha sido campeão em 93 em cima do Vitória, batendo o Corinthians numa final 100% paulista, a maior rivalidade paulista em campo, com o Rivaldo sendo o grande nome da decisão e um jogador que o Palmeiras tinha roubado, entre aspas, do Corinthians, que bobeou, não comprou o craque, ele acabou indo para o Parque Antártica e foi decisivo na decisão do Brasileirão de 1994. Pessoal, confronto histórico que a gente tem nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro e que faz parte da trajetória da competição, e aí pegando a unificação, a gente se recordando, em 2010, dezembro de 2010, a CBF soltou um documento em que ela unificou os títulos brasileiros. Então, Taça Brasil e Robertão passaram a valer como Campeonato Brasileiro. E a primeira edição da Taça Brasil, em 1959, teve uma decisão entre Bahia e Santos. A grande expectativa era de que se tivesse uma final entre Rio e São Paulo, mas o Vasco ficou pelo caminho. Por quê? Porque o Vasco, que recebe o Bahia em São Januário, na segunda-feira, dia 1º de maio, caiu nas semifinais diante do tricolor baiano, que foi a grande sensação da primeira edição da Taça Brasil e é o primeiro campeão brasileiro porque venceu essa Taça Brasil de 59. A semifinal, uma foi Santos e Grêmio, o Santos do Pelé passou pelo Grêmio, garantiu seu lugar na decisão, e a outra semifinal, então quer dizer, a primeira semifinal de Campeonato Brasileiro, as primeiras semifinais de Campeonato Brasileiro, reuniu Santos e Grêmio e Vasco e Bahia, que se enfrentam nessa terceira rodada. E é interessante porque o Bahia venceu no Maracanã, depois perdeu o segundo jogo lá em Salvador e só foi conquistar a vaga na terceira partida. Não tinha essa história de saldo de gols, embora ali não tivesse acontecido, né? A primeira vitória do Bahia no Maracanã foi por 1-0, depois ele perdeu para o Vasco lá em Salvador, já na Fonte Nova, por 2-1, aí foi disputado o terceiro jogo, aí que o Bahia foi vencer por 1-0 e garantir seu lugar na decisão contra o Santos. Então, quer dizer, essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem um Vasco e Bahia e esse confronto faz parte da história do Brasileirão. Porque lá na primeira edição, com a unificação promovida pela CBF em 2010, uma das semifinais de 1959 foi justamente Vasco e Bahia. E o grande esquadrão do tricolor baiano frustrou
todas as expectativas na época de que era um confronto entre um time do Rio e um time do São Paulo na decisão, porque o Bahia eliminou o Vasco e encarou o Santos na decisão e ainda bateu o Santos na final. Pessoal, vamos agora para a terceira história, tá, dessa terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Antes de eu começar a contar essa história, se inscreva no canal da Itatiaia, dê o like e coloca aí no comentário qual jogo da quarta rodada, da quinta rodada, você gostaria de saber a história dele no Campeonato Brasileiro. Alguma final, algum mata-mata importante, algum jogo que foi decisivo nos pontos corridos. Coloca aí qual jogo você gostaria de falar. Agora a gente vai contar a história de Flamengo e Botafogo. A gente vai ter o clássico carioca nessa terceira rodada e ele decidiu o Brasileirão de 1992. E tem uma história muito curiosa, até engraçada, e que tem relação direta com o Cruzeiro. O torcedor cruzeirense vai entender daqui a pouquinho. Flamengo e Botafogo fizeram a final, os dois jogos no Maracanã. Primeiro jogo, 3-0 para o Flamengo. Sim, um chocolate do Flamengo na primeira partida decisiva de 1992. Jogo disputado num domingo. Na segunda-feira, a Rede Globo foi à casa do Renato Gaúcho fazer uma matéria e estava tendo um churrasco do Renato Gaúcho com o Gaúcho. O Renato Gaúcho era atacante do Botafogo e o Gaúcho era centroavante do Flamengo. Inclusive tinha feito um gol nos 3-0 do dia anterior. Repórter Tino Marcos entrevistou os dois, uma picanha, o Renato Gaúcho botou carne na boca do Gaúcho, falaram sobre o jogo, essa coisa toda. A atitude do Renato Gaúcho revoltou a diretoria, a torcida botafoguense e ele foi praticamente expulso do clube. Não jogou a partida de volta quando o Flamengo conquistou o título com um empate por 2-2. Renato Gaúcho, fora do Botafogo, o que aconteceu? Ele veio para o Cruzeiro e foi o grande nome do Cruzeiro naquele segundo semestre de 92, quando o time foi bicampeão da Supercopa da Libertadores e também ganhou o Campeonato Mineiro numa final contra o América. Mas voltando a essa decisão de Flamengo e Botafogo, só dando uma passadinha aqui no futebol mineiro, por que o Renato Gaúcho veio para o Cruzeiro em 92? O Maracanã nos dois jogos, olha só, no 3-0 do Flamengo, vamos pegar aqui, foram 117.615 torcedores presentes, com 102.547 pagantes. Os gols foram do Júnior, do Nélio, irmão do Gilberto, lateral esquerdo, que jogou no Cruzeiro, teve duas passagens pelo Cruzeiro, e do Gaúcho, jogou no Atlético em 94, junto com o Renato Gaúcho. O segundo jogo decisivo, 19 de julho de 92, e aquele jogo que vocês vão se recordar, parte das grades de contenção do público ali, da arquibancada antiga do Maracanã, elas cederam, torcedores caíram lá embaixo nas cadeiras numeradas, porque acontece uma tragédia muito mais grave no Maracanã. A superlotação do estádio provocou pressão, as grades cederam, vários torcedores caíram no setor de cadeiras numeradas do Maracanã. Olha só, 145.230 presentes, com 122.001 pagantes. O jogo foi 2-2, o Júnior e o Júlio César marcaram para o Flamengo e o Piquete e o Valdeir para o Botafogo. Uma partida que o Renato Gaúcho não disputou porque, após os 3-0 do Botafogo no primeiro jogo da final, Renato Gaúcho fez um churrasco na casa dele, convidou o Gaúcho, que tinha sido carrasco botafoguense, deu carne na boca dele, a Rede Globo registrou e o Renato Gaúcho foi praticamente expulso do Botafogo. Então Flamengo e Botafogo reeditam no Maracanã essa decisão do Campeonato Brasileiro de 1992.